Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Datalogando. Hoje estamos aqui com um baita convidado para a gente falar sobre automação de marketing e tomada de decisão. Mas antes de apresentar nosso convidado, como de praxe, queria agradecer nossos patrocinadores, a Big Day, que está com a gente desde o começo nesse projeto, uma das principais empresas de tecnologia IA aqui no país, então se quiser, o endereço deles vai estar por aqui nessa tela. Entrem, falem com eles. E queria também agradecer esse estúdio maravilhoso. Sérgio Jones, obrigado por receber a gente aqui. Quem quiser também vir para o Creator Studio, sintam-se em casa, porque serão muito bem recebidos aqui pelo Sérgio. E é isso então, Sérgio. Já que eu fiz tua promoção aqui, roda a vinheta, Sérgio. Estamos aqui com Carlos Paulo Júnior. Que nome lindo, cara. Nome artístico. Nome artístico, né, cara? Olha lá. Carlão, seja muito bem-vindo ao Datalogando, cara. Obrigado. Então vamos lá. O Carlos, ele é hoje CEO da Digital, partner da Atimo e vice-presidente da Brad, correto? Boa, é isso aí. Eu trouxe de uma maneira simplista. Agora fique à vontade aí para falar já um é pouquinho. Too much, né? Fica um pouco. Não, você já tem bastante responsabilidade aqui. Pois é. Conte-nos um pouquinho aí sobre sua trajetória aí, cara. Legal, obrigado, Bruno. Cara, primeiro uma pergunta. Eu sou o primeiro carioca aqui no podcast, não? Acho que já tivemos cariocas. Já tivemos cariocas, gaúchos, nordestinos. Estamos atingindo já o Brasil inteiro aqui, cara. Tá bom, legal. Bom, porque o dialeto do carioca é meio assim, né? Então... Legal. Cara, obrigado. Obrigado pelo convite. Enfim, obrigado aí pela oportunidade também. É um prazer estar aqui falando com vocês e com a audiência também. Espero que corresponda à expectativa. Não tenho dúvida. Bom, falando um pouquinho aí da minha trajetória e como eu comecei, né? A gente estava batendo um papo aqui antes você me perguntou, Carlos, você desde sempre criou a empresa? Mais ou menos. Eu trabalhei muito pouco no mercado. Minha formação é em tecnologia da informação, estudei ciência da computação e eu fundei a minha primeira empresa em 2008. Foi a Umbrella, agência digital. Eu toquei essa agência com mais um sócio fundador durante aproximadamente 10 anos. A gente foi evoluindo a agência até que a gente fez um movimento de... E nesse inteirinho a gente, enfim, teve alguns outros movimentos também de absorver operações, etc. E a gente fez uma fusão com uma outra agência. Na verdade foi uma joint venture e a gente criou uma spin-off que se tornou a Digital. E aí eu vou falar um pouco sobre o que é o propósito da Digital, né? Como a gente pensou e o que a gente... qual era a inovação que a gente queria trazer. E como a Digital se posiciona hoje, inclusive. A Atimo, ela tem uma outra história. Ainda na época da Umbrella, eu já tinha um objetivo de internacionalizar a empresa. Eu queria... Bom, a história é um pouco anterior, então eu vou voltar um pouco, Bruno, para poder... Fica à vontade, o espaço é nosso aqui, falar cara. um pouco de sonho aqui. Quando eu estava na época ainda antes da faculdade, de vestibular, eu sempre tive um sonho de estudar fora do país, né, fazer faculdade fora do país. E aí comecei a me corresponder com algumas universidades americanas, britânicas e australianas. Eu já falava inglês nessa época, dava aula de inglês inclusive. Então, falando um pouco antes do que eu já tinha feito, já tinha trabalhado em algumas empresas na área de tecnologia, mas muito pouco, no nível de carreira ainda muito iniciante. E dava aulas de inglês ali um pouquinho, fazia para alguns executivos de empresas... fazendo uns bicos, né? Eu brinco que a minha maior percepção de ter ganhado muito dinheiro foi quando eu dei aula de inglês para alguns executivos de uma empresa multinacional durante o feriado de Páscoa, e eu cobrava por hora, né? E eu fiquei de manhã até a noite durante todos os dias do feriado dando aula. E aí no final da conta, né, dessa aula, eu fui para prestar conta e fiquei até com vergonha de tantas horas que eu tinha que cobrar, não sabia exatamente como cobrar. E aí me recebi um cheque, cara, assim, de uns, sei lá, na época, umas 5, 6 pratas, assim, pra ter dado aula durante o fim de semana. Minha namorada não acreditou que eu tava dando aula, assim. E aí eu brinco que eu botei o cheque no bolso, até furou, assim, caiu de tão pesado que tinha sido, né? Com 17 anos, sei lá.
Enfim, aí voltando aqui, eu sempre tive esse sonho de estudar fora e tentei bolsa de estudo. Eu sempre fui um aluno 7,5, assim, nunca fui um aluno 10, 7,5 eu tô até talvez exagerando, 7,5. E a gente não consegue bolsa na graduação com 7,5. Você tem que ser gênio, né? Olimpíada de Matemática, Exatamente, essas coisas. cara. Eu nunca tive isso. E aí eu não consegui bolsa. E eu lembro que eu sentei na mesa da sala da cozinha da minha avó com meu pai e falei assim, olha, tem esse bando de carta aqui, eu quero, tem essa e essa opção. E meu pai olhou para mim, meu pai sempre incentivou muito assim, o que a gente quis fazer. E ele olhou assim e falou, filho, eu não tenho como pagar essa universidade que você quer fazer fora. Está fora das minhas possibilidades. E aquilo foi um balde de água fria. Eu falei, então tá bom. Então eu vou fazer alguma coisa que eu consiga exportar, né? Que eu consiga ter essa... Minha missão sempre foi viver fora, etc. E aí eu falei, cara, talvez se eu criar uma empresa eu consiga fazer isso. E foi assim que foi a ideia de criar a empresa. Caramba, cara. Entendeu? Então eu estava na área de tecnologia, ainda estudando, né, tecnologia, e durante... no meio da faculdade eu resolvi abrir a empresa e eu abri sozinho a empresa, empreendedor raiz assim mesmo, de alugar sala e depois batalhar pelos primeiros clientes sozinho, na raça, entendeu? Sem ter indicação, sem ninguém. Assim, Isso lá no Rio ainda, ou você já estava morando em São Paulo? Não, no Rio, não. Moro em São Paulo há pouco tempo, moro em São Paulo vai fazer 3 anos. Entendi. E isso lá no Rio ainda. Bom, e aí começou a minha história empreendedora. E aí começou, inclusive, minha história com a Só um Brad. detalhe, o mais curioso, porque você não se formou, você tem uma agência de propaganda, de publicidade, de marketing, de automation, e sua graduação não é relacionada a marketing, você veio da ciência de dados, né? Ciência da computação. Ciência da computação. E, bom, isso foi uma outra história muito curiosa, por quê? Porque eu não sabia que tipo de empresa que eu queria abrir. E eu comecei a pesquisar quais eram as empresas que estavam se destacando, assim, que tipo de empresa. Eu não queria abrir uma loja, eu não queria abrir não sei, qualquer outro tipo de empresa. E aí nessa pesquisa, se você pegar 2008, assim, as agências digitais estavam ainda era o boom, num né? hype. Tava aquele hype mesmo, era um porque boom. Começou os banners, começou todo mundo a olhar para isso, ainda tinha poucas pessoas trabalhando nessa parte digital. Exatamente. Curioso, verdade. E aí você tinha Google AdWords na época, você tinha e-mail marketing que está morrendo desde que nasceu, né? E-mail marketing desde que nasceu está morrendo. Sempre estão matando e nunca morre, né? Nunca morre. E você tinha esse cenário. E aí, nas minhas pesquisas de marketing e de mercado, a agência digital surgiu. Falei, tá bom, então eu vou abrir uma agência digital. E tem um outro caminho, uma outra coisa antes ainda. Eu tinha feito uma formação de webmaster no Instituto Infinet, no Rio. Cara, aí entregou a idade. Webmaster, aí você entregou a idade, cara. Ó, cara, Real Networks, eu não sou velho, cara. Pode parecer, mas eu não sou velho. Eu vou deixar para revelar a idade mais pro final. Para segurar todo mundo aqui no isso aí, podcast. audiência. Eu estudei horas de transmissão de streaming via Real. Vocês lembram de Real, de Codecs e etc. de streaming? Estudei Macromedia na época, antes da Adobe. Macromedia, Dreamweaver, Fireworks, Flash. Daí você começa a trazer todo aquele pacote inteiro que tinha ali. Não, e você programava em ActionScript. Eu programei em Flash, cara. Eu adorava fazer, porque tinha uns efeitos visuais que o HTML na época não trazia. Exatamente. E aí fiz essa formação webmaster, e aí isso foi antes até da época da faculdade. E aí isso já tinha me dado alguns estalos, e eu inclusive dei aula de informática. A minha primeira carteira assinada, se você pegar minha carteira eu fiz 18 anos no dia 30 de abril e no dia 16 de maio, alguma coisa, eu tive a carteira assinada como professor de informática. Nossa Senhora. Eu escrevi apostila de HTML e tal, enfim, já fiz um monte de coisa. Eu sou ruim com linha do tempo, cronologia, então estou contando os fatos todos tranquilo, a gente está entendendo aqui mais ou menos esse teu histórico. E aí, aqui, junto cara, com dar aula de inglês também, etc., eu estava nessa veia aí de dar aula, e até hoje eu gosto de dar aula, palestra e etc. Então, eu dei aula durante um tempo, né, de informática, foi o meu primeiro emprego, e aí por isso eu tinha essa veia já da web, sabe? Não da comunicação, mas da web. Então, que tipo de empresa é uma empresa que eu posso implementar
esse conhecimento de web, etc. E era uma agência digital, essa empresa. Bom, então nessas pesquisas surgiu, então eu vou abrir uma agência digital. Só que eu não fazia ideia o que uma agência digital fazia na época. Eu sabia que fazia sites, etc. Então a gente começou fazendo isso. A gente começou fazendo sites. Eu vou pular a parte em que eu fazia arte gráfica também, encarte. Cara, eu tô tentando falar o que você não faria, porque você já deu aula de inglês, já foi. Exatamente. Caramba, tá bom o negócio. Exatamente. Aí, cara. Fez tudo já lá. E aí, nessa época, isso foi num período muito curto de tempo, né? Até que você vai entendendo um pouco. E quando você é novo, né, você tem muita criatividade, muito ímpeto, você não sabe de nada, então a tua ingenuidade te deixa com maior coragem, você não parece um idiota, porque você acredita nas coisas que você está fazendo, e as pessoas mais experientes às vezes vão olhar para você e vão pensar, coitado, assim, tá sonhando, etc. E é esse que é a grande chama do empreendedor, é essa, né? Essa ingenuidade. Por isso eu acho até mais fácil você empreender quando tu é mais novo do que quanto mais velho, porque você, quando é mais velho, você tem uma série de convicções e experiências que vão te limitando, né? Ao mesmo tempo que você tem muita experiência para resolver problema, você não tem tanta ingenuidade, então você ousa menos. Bom, e aí eu fiz isso, abri a empresa e a gente foi desenvolvendo a empresa. Até que a gente chegou, e aí, encurtando bastante a história, nesses aproximadamente 10 anos, a gente fez uma joint venture com uma outra agência do Rio, e a gente criou a UnDigital. E a UnDigital nasceu, a gente fez o lançamento oficial da UnDigital em 2019, no Rio, que era uma agência que tinha o propósito de ser Creative Tech, né? Nosso propósito era esse, de aliar muita criatividade com tecnologia. Então eu tinha essa bagagem já de tecnologia, de desenvolvimento de produtos digitais, etc. E a Multicom, que é a agência com a qual a gente fez a joint venture, que a Umbrella fez a joint venture, a gente criou a UnDigital. UnDigital é o U de Umbrella e o M de Multicom. Então, legal. Por isso chama UnDigital. E a gente vem há aproximadamente 4 anos, quase 5 anos, fazendo um trabalho em que a gente reposicionou a UnDigital como uma startup de Martech. Tá? Então, legal. É isso que a gente está fazendo nesse momento. Tá? A UnDigital, ela atuou durante os 2 primeiros anos ainda com um legado dos projetos e trabalhos e contratos que a gente tinha das agências anteriores. Tá. Então a gente ainda atuou como uma agência de comunicação ou publicidade ou boutique. Só que isso nunca fez muito sentido para mim, do ponto de vista da dependência de poucos clientes, sabe? Aquele efeito sanfona em agência em que você perde uma conta e você tem que demitir um monte de gente. Mundo, sim. Exato. Então a gente passou por alguns episódios mais traumáticos nesse sentido, e eu sempre tive uma visão de escala do negócio de digital, do negócio de marketing. Ainda temos o desafio de conseguir provar a tese que a gente está desenvolvendo, voltada para a Martech, que é a UnDigital como uma plataforma de marketing as a service. Tá? Legal. Então, posso depois contar um pouco melhor sobre isso. Acho que vai ser legal você contar um pouquinho sobre isso, que tem muita gente curiosa também sobre esses assuntos, sobre marketing as a service. E é o que a gente vem fazendo, a gente apresentou esse posicionamento no Web Summit, enfim, conta um pouco mais sobre isso também, mas só para encerrar essa... Você foi com a UnDigital lá no Web Summit. Com a UnDigital no Web Summit. Então, para fechar esse primeiro ponto aqui da minha apresentação, e aí você contou, né? A Atmo é uma segunda empreitada que que eu venho desenvolvendo em paralelo com mais uma sócia, que é a Carolina Morales, que é a atual presidente da Abrad. E que inclusive foi convidada também aqui para participar do Legal, Datalogando, então né, ela vai dar um show aqui também. A Carol manja muito de licitações públicas, etc. E aí entra a Abrad nessa coisa. Por quê? Porque quando eu criei a empresa lá no começo, a Umbrella, cara, a vida de empreendedor ela é solitária, né? E eu olhava para o lado e falava, caramba, primeiro, eu resolvi abrir uma empresa que eu não sei o que faz, né? O que uma agência digital faz, eu preciso descobrir.
E aí eu comecei a pesquisar como que eu descobriria isso, e surgiu a Abrad. A Abrad tinha acabado de ser criada naquela época também, no hype do 2008, 2007. A Abrad tinha sido criada um ano antes, se eu não me engano. E eu me associei à Abrad. E eu brinco que eu fiz carreira na Abrad, porque eu comecei como associado na Abrad, eu fui diretor comercial na Abrad, fui presidente na Abrad Rio 2 mandatos, 4 anos. Eu me associei à Abrad Nacional, da qual o Marcelo Souza, que é um amigo em comum, foi presidente. Eu o conheci lá. Fui diretor de Martech na gestão do Marcelo. Ele me convidou para ser diretor de Martech. Me tornei vice-presidente. E agora talvez seja presidente também. Não sei tá fazendo carreira mesmo, fazendo né? carreira, cara. São agora, 12 anos. Só conta para todo mundo que tá ouvindo a gente o que é a Abrad. A Abrad é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. A Abrad nasceu como Associação Brasileira das Agências Digitais. Ela, em um determinado momento da história, esse nome foi alterado para ampliar o espectro, para abarcar mais empresas. E, bom, fez sentido, acho que faz sentido, sim. E ela é hoje o maior... Que não necessariamente você precisa fazer uma agência para poder ter uma atuação dentro de uma associação. Exatamente. Isso é muito legal que a Abrad fez. A Abrad ela nasceu para defender os interesses das agências, só que ela tem um ecossistema em volta. As agências não são só as agências, elas têm os prestadores de serviços, os parceiros, as empresas de tecnologia. Então a gente tem um ecossistema que é muito maior. O próprio ecossistema do e-commerce que está junto, está ligado ali. Então ampliar esse espectro fez todo sentido. E a Abrad ela é hoje a maior entidade, a maior associação do setor no Brasil. São 15 regionais no Brasil inteiro. Aproximadamente 500 associados, 500 empresas associadas. A Abrad ela tem ali um determinado critério, né, para associar empresas, etc. E hoje a gente tem muita relevância, muito trânsito em todas as esferas, né? Eu diria, primeiro, segundo, terceiro setor, e na administração pública, né, primeiro setor, muita relevância, apoio em licitação pública, o modelo de edital de licitação para comunicação digital, que a SECOM segue, né, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é o modelo que todos os outros órgãos seguem também, enfim. Bom, a Abrad é essa entidade. Aí, voltando à história da Atmo, a Atmo ela surgiu quando eu falei um pouquinho antes que a gente tinha um projeto na Umbrella de internacionalizar a agência. E a gente queria levar a agência, internacionalizar, levar ela para... E eu fiz uma missão de internacionalização para o Canadá. Que legal. E aí voltei, né? A gente, enfim, começamos a entender qual era, explorar um pouco essa tese de internacionalizar a empresa. E aí voltei e em um dos encontros da Abrad, né, o diretor executivo da associação, na época, o Alexandre Gibotti, olhou para mim. A gente estava num almoço ali nas Nações Unidas, no Stan Plaza, se eu não me engano, não lembro. Olhou para Carol: Carol, vocês foram para o Canadá, né? Vocês queriam internacionalizar a empresa. Por que vocês não almoçam? Aí eu e a Carol sentamos para almoçar e aí surgiu a Atmo. E aí a gente criou a empresa e fizemos outra missão para o Canadá para internacionalizar a empresa. E por outros motivos, e também por causa da pandemia, a gente adiou esse negócio, mas a Atmo hoje ela é uma empresa que, enfim, está aí na sua... está se desenvolvendo, é uma empresa... Por que a gente criou a Atmo, Bruno? E por que tem conexão aqui? Porque a Atmo ela é uma empresa exclusivamente voltada para Martech. Tá. Diferentemente das agências que fazem parte do nosso grupo. Que é uma indústria que está crescendo em uma ascensão absurda. Com todas o que você vê hoje de Martech surgindo aí. Então, vocês deram um tiraço ali. Que bom, hein, cara? Exato. E a gente entendeu que isso era importante segmentar. A gente ter uma empresa que se posicionasse exclusivamente como uma Martech, diferentemente das agências. Porque tanto eu quanto a Carol, a gente já tinha as agências, os negócios, e então a gente criou um grupo, né? A Atmo faz parte desse grupo, e ela hoje atende seus próprios clientes, tem, enfim, o seu próprio time, e assim vai, entendeu? Não, legal demais.
Cara, acho que você deu um puto overview aí e eu tava só esperando a hora que você ia internacionalizar. Então você cumpriu com o teu objetivo que você tinha lá atrás desde que você entrou na faculdade. Então, sim e não, porque a gente não consolidou o projeto de internacionalização, entendeu? Mas cumpriu com o objetivo, pelo menos com o fez. objetivo. Puta, legal, cara. Entendeu? Legal. Mas ainda continua no radar, a gente quer fazer isso. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, Carlos, agora vamos entrar um pouco no nosso tema aqui. Quando a gente está falando de automação de marketing, acho que a gente viu esse boom de 2008 da digitalização e cada vez mais o marketing está atrás de ferramentas e caminhos e modelos onde a gente consiga automatizar e deixar cada vez mais fácil a comunicação, justamente porque estamos lidando com modelos de CRM, modelos de clusterização, modelos de personalização, e a gente sente, o mercado sente essa necessidade de trazer essa frente de atuação, muito mais de automação de marketing. Então, contextualiza para todo mundo aqui que está ouvindo a gente o que é automação de marketing, depois a gente vai entrar nos pormenores aqui. Legal. Bom, a automação de marketing, ela é o próprio termo automação acho que já define bem, né? Ela é a automação de todos os processos que podem ser automatizados, repetitíveis, etc. Então, de uma forma ampla, genérica, seria isso. Na prática, né, o que é a automação de marketing? Ela serve para você impactar, por exemplo, a maior quantidade de pessoas, né, enviar a sua mensagem para a maior quantidade de pessoas da forma mais personalizada possível, na maior escala possível. Então, a automação de marketing ela é a possibilidade, a capacidade de você gerar escala, né, de você distribuir mensagem, de você se comunicar com de fazer com que a tua mensagem chegue, né, o interlocutor chegue, a tua mensagem da forma mais escalável possível. Né? E aí a gente entra um pouco, né, não sei se você tem um tópico especificamente sobre isso, mas a gente entra um pouco em personalização, né? E que puxa, né, que a automação puxa personalização, hiperpersonalização, hipersegmentação, conceitos como, por exemplo, para a gente explorar aqui também, people-based marketing, né, que é aquele conceito de você ter um marketing, né, baseado na pessoa, no indivíduo, nas preferências dele, nas escolhas dele, em como ele responde a sua mensagem, etc. Right time marketing, né? Todos esses termos que surgem, que vêm junto simplesmente da automação de marketing. E por que a automação de marketing é o termo, o background disso? Porque você só consegue ter essa escala a nível individualizado para milhões de pessoas ou centenas de milhares de pessoas se você tiver automação. E aí entra todo o resto, né? Entra inteligência artificial, entra os modelos que a gente pode falar também um pouco, mas a automação de marketing ela é essencialmente isso, é fazer com que você otimize processos repetitíveis, manuais, que seriam executados por pessoas, com alta suscetibilidade a erro, por exemplo, ou ineficiência. Você traz isso para dentro de um processo automatizado, e você faz isso em escala, você ganha eficiência, em última instância, melhor resultado, né? Otimiza. Né? Sim. O que eu acho curioso também quando a gente fala nessa questão de automação de marketing, cara. A digitalização, como você trouxe lá atrás, trouxe permissão com que se criassem novas empresas, novos modelos, novos formatos, para a gente poder trabalhar cada vez mais essa hiperpersonalização, essa automação. Então, por exemplo, hoje em dia é possível você falar com... Eu até brinco que toda ação tem uma reação na internet, se você Sim. trabalha com marketing automation. Porque Sim. se você fez uma ação de... Vou dar um exemplo simples, tá? Você pode até exemplificar melhor aqui. Você entrar num site e não comprar, é uma ação. Sim. E a reação é você receber Ser perseguido a vida inteira. A vida inteira para você comprar aquele produto. Por quê? Porque é uma interpretação que vai além do demográfico, é uma interpretação comportamental. Quando a gente lida com interpretação comportamental, aí a gente entra com personalização, aí a gente entra com a hipersegmentação, porque você realmente pode clusterizar bases baseadas em demográfico e comportamental para poder trazer essa visão. Então conta pra gente cases que talvez você tenha usado no seu dia a dia, que realmente exemplifica mais ou menos o que a gente está falando aqui, só para ficar mais claro para todo mundo que está assistindo a gente. Tá.
eu posso contar case, mas eu posso fazer também uma ilustração geral, pegando o exemplo que você deu do banner que vai perseguir a esse é o inteira. exemplo que todo mundo conhece já. Né, exatamente. Bom, isso para começar, esse banner perseguir a pessoa a vida inteira, ele começa num legado de uma internet baseada ainda, numa arquitetura baseada ainda muito em cookies, né? Então, e isso tende a acabar agora. Na verdade, o Chrome já está na sua versão em que elimina... Esse é o último ano que a gente está tendo uma geração cookie, né? Exatamente. A gente vai para o cookieless agora, né? First party na veia, integração via API, etc. Bom, a perseguição, né, o anúncio perseguir, ele está baseado, você falou, no comportamento. Sim, a não compra é uma ação, sim. O entendimento disso que a execução disso não sendo feita por uma pessoa, mas sendo feita automaticamente por um algoritmo e uma plataforma que está por trás disso de fato, em essência, a automação. Então, uma campanha Netshoes. Você visitou o site, pesquisou determinado tênis. Cara, o exemplo da Netshoes sempre vai cai, vir com né? perseguição. Sempre cai, cara. Mesmo que esse não tenha sido um case nosso, mas é o que vem, né? É top of mind. Todo né? mundo quer comprar alguma coisa, vai lá, Netshoes te persegue aquele tênis, aquela camiseta, vai perseguir, não adianta, a camiseta, cara. etc. Mas acho que eles viraram tanto case do ponto de vista, tipo, negativo até, não, porque fizeram... foi em excesso, que eles pararam, deram uma segurada agora. Eu tenho um conceito que não é meu, eu digo isso e as pessoas não acreditam, ou muitas pessoas no mercado me corrigem, que é uma besteira, mas é um conceito de o que é retargeting e o que é remarketing. Assim, para mim, essa definição ela é clara, porque o retargeting ele é essa perseguição via anúncio, via ads. E o remarketing é você fazer via e-mail, por exemplo, via canais proprietários. Então essa perseguição do anúncio, né, via retargeting cara, você não comprou, e mesmo que você tenha comprado, se a se atribuição, você não for para a base, exato, se a atribuição, o modelo de atribuição não estiver bem definido, se a conversão não estiver configurada bem, tecnologia, plataforma por trás, você vai continuar sendo perseguido. Por quê? Porque o ad server e a campanha que está rodando ali, ela vai continuar te servindo aquele anúncio. A integração, o retorno dessa informação ali não é online, muitas vezes. E aí você, caramba, já comprei esse tênis, por que continua... Ou se você entra na janela de compra em 7 dias, você vai comprar no primeiro, você vai receber mais 6 dias. Vai receber mais 6 dias, exatamente. Por isso que eu acho que o cookie, ele acaba sendo ineficiente nesse caso. Concordo. Porque ele vai continuar dando informação ali, cookies, seja first party ou third party, que vai continuar dando informação que você visitou aquele tênis e ele não sabe se você comprou ou não. Uhum. Né? A integração via API ou online ela é mais eficiente porque ela informa em tempo real. Bom, eu acho que a pergunta era essa, né? A gente já foi e aí eu vou trazer uma outra pergunta para você, porque assim, hoje, até um tema que a gente trouxe num bate-papo de CRM que a gente falou isso, a gente está falando de automação de marketing, cada vez mais. Eu vou trazer minha visão mais uma vez, que eu sempre trago esse assunto e ainda ninguém me provou o contrário. É até um pouco, como se fala, é até um pouco, qual é a palavra? Agora me surgiu, deixa eu voltar essa parte. É até um pouco provocador. É até um pouco provocador falar isso, porque assim, da mesma maneira que eu falo de CRM, da mesma maneira que eu falo de dados, eu sou aplicado ao marketing. Da mesma maneira que agora eu posso trabalhar esse tema que eu estou falando com você, automação de marketing. O que a gente vê? Quem fez o marketing a vida inteira sempre estava preocupado em dar o tiro de canhão, awareness, traz a galera e deixa a galera de PDV, deixa a galera de BTL trabalhar outras funções ali. E hoje a gente está vendo que isso não funciona mais. O líder de marketing hoje ele tem que ter um conhecimento amplo para poder trazer pessoas para o seu funil, para poder trabalhar essas pessoas dentro do funil para você trazer conversões. Então ainda se fala muito de CPC, CPM, CPC e CPA. Só que agora está entrando outros termos também no nosso dia a dia, que é o CAC, quanto que você custa para trazer aquela pessoa dentro do teu funil e quanto que você mantém ele na tua vida, na tua jornada. Lifetime value. Exatamente. Quando a gente está falando de lideranças, tá? Eu vou trazer uma interpretação e eu quero que você traga seu ponto também, que é muito relacionado assim. Eu vejo que a liderança de marketing ainda está muito baseada em inferência e menos baseada em dados. E quando a gente não tem uma liderança
baseada em dados, ou em tomada de decisão, ou em tecnologia, que é o caso que a gente está falando, tecnologia aplicada ao marketing, a gente vê que uma tomada de decisão é muito mais demorada. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema e a sua visão também. Tá. Você falou de 2 termos que, para mim, são chaves no marketing orientado a dados, ou no marketing científico, ou sei lá o que a gente vai... Tem 15 definições. 15 mil definições, né? Mas lembra quando a gente começou a falar mais cedo, eu não sei se a gente já estava gravando ou não, mas eu falei que eu estava muito mais envolvido no marketing do que na comunicação e muito mais orientado a objetivos de negócio. É exatamente isso, você tocou no ponto de hoje a gente não tem só CPA, CPM, métricas de advertising, né, de programática, de mídia programática, mas a gente tem métricas de negócio, tá? Então, extrapola a publicidade ou a campanha em si. Tem que fazer sentido para o marketing, para a estratégia de marketing. E a estratégia de marketing ela está necessariamente ligada à estratégia de negócio. Então, ao plano estratégico da companhia, o business plan, e aí sim o teu plano de marketing, que é o plano que vai viabilizar a você chegar em determinado objetivo da companhia. E aí você falou de CAC, né, custo de aquisição de cliente, e falou de LTV, né, Lifetime Value. Olha, é muito comum, Bruno, eu conversar com gestores de marketing que me devolvem uma pergunta: Carlos, então quanto eu deveria investir nesse canal? Qual deveria ser minha verba de mídia? E aí eu falo assim, caramba, para responder essa pergunta, eu preciso te fazer, na verdade, várias outras perguntas. Eu preciso saber o seu CAC, porque o teu investimento em aquisição, o teu custo de aquisição, ele é uma função do teu LTV, que é uma função da margem de contribuição. Então, eu preciso saber a tua margem de contribuição para calcular o teu LTV, para poder definir o teu CAC. Né? E aí, numa relação de 4:1, né? Ou seja, o teu custo de aquisição, ele está ali, você pode gastar, né, do teu LTV um quarto, né, desse como CAC, como custo de aquisição. Então, essas métricas que antes não estavam tão inseridas no âmbito da publicidade ou da relação agência-cliente, elas começam a surgir, porque elas começam a se conectar com os objetivos de marketing da companhia, os objetivos de negócio. Né? É objetivo de negócio, não é só de marketing, esse que é o ponto. Eu concordo com você. Sim, exatamente. E às vezes o gestor de marketing ele se vê numa situação complicada porque ele nem tem essa informação, ele não sabe. A gente conversa com ele, ele não sabe. Você pergunta para ele qual é a margem de contribuição. E às vezes ele não sabe nem o que é margem de contribuição. Ele vai dizer que é margem de lucro, ou que é margem, ou que é margem. Então você precisa atuar, e a Undigital ela se propõe muito a fazer isso, a atuar com ele nas definições de métricas de negócio, para que ele possa, inclusive, derivar ali a verba de mídia e depois derivar o quanto que ele vai pagar no lead, o CPL, o CPA, o custo por aquisição, etc. É esse modelo que vocês trabalham hoje com uma Martech, que eu acho que é um pouco diferente de agência, porque vocês trazem uma visão de marketing e tecnologia e aí faz um pouco do aculturamento também para o cliente, certo? Sim. Então acho que essa visão do aculturamento, que a gente falou um pouco de liderança, mas como você vê a cultura das empresas que você trabalha hoje? Hoje você lida muito mais com empresas de tecnologia ou empresas assim gerais? Não, empresas gerais. Sim. E como você trabalha esse aculturamento da parte de marketing e tecnologia junto dessas empresas? Bom, a gente tenta entregar e aí por isso a gente se define como uma plataforma de marketing as a service. A gente tenta entregar o combo completo, né? A gente tem uma metodologia e alguns frameworks e a gente entrega tudo isso para ele para atingir os objetivos de negócio. Então, a gente empacota todos esses serviços, a gente segue um processo, né, que é um processo, alguns processos já mapeados em uma metodologia proprietária, e a gente entrega para ele o atingimento do objetivo de negócio na ponta. Então, se o objetivo de negócio é gerar mais leads qualificados, se o objetivo de negócio é gerar mais vendas, se o objetivo de negócio essas métricas, esses indicadores são os que a gente persegue. Eu brinco que a gente não é uma agência porque a gente não é orientado a briefing. Então, eu não sento na mesa com o cliente e digo assim, vamos lá, vamos tomar o seu briefing, vamos fazer um brainstorming e vamos trazer uma big idea.
Então o BBB ali, né, do Briefing, Brainstorming, Big Idea, não é isso. É orientado a resultado. Então a gente é orientado a objetivos de negócio e não a briefing. Então eu trago um arcabouço, 80% do que a gente vai fazer para esse cliente. Sabe aquela história de que só muda o endereço e cor de cabelo? É isso. Para mim não funciona. Não funciona. Tá bom, mas é basicamente isso que é verdade. Por quê? Porque a gente está muito bem, a gente definiu muito bem o nosso ICP e a nossa persona. Então, como a gente definiu bem o ICP e a persona, Legal. as dores são muito parecidas de todos eles. E a gente traz um aprendizado, 80% do que você precisa está na nossa metodologia e nos nossos processos. Não precisa inventar a roda. Ah, mas eu queria ter mais awareness nas mídias sociais. Ah, mas eu queria aumentar o engajamento. Ah, mas... Legal, eu acho isso super válido. Não é com a gente que você vai fazer. Se você quer aumentar a quantidade de leads no seu funil e otimizar essa conversão em todas as etapas do funil, é com a gente que você vai fazer. E aí entra um pouco não, né? Bastante automação, inteligência artificial, porque a gente usa muitas tecnologias de automação, de inteligência artificial, a gente tem tecnologia proprietária também de automação, então é isso, assim, é por isso que é diferente de agência e Martech Por uma hoje. empresa hoje que ainda tem processos muito manuais, analógicos, digamos assim, como que você lida com isso? Quais são as dicas que você dá para você trabalhar uma digitalização inicial? Mais uma vez, voltando ao que a gente falou lá atrás, hoje em dia você pode encontrar ferramentas open source gratuitas para você fazer um teste, umas ferramentas freemium, e você pode também contratar um custo que não é tão caro, porque a gente vê diversos SaaS, produtos que você tem uma mensalidade e recorrência que eles conseguem trazer uma informação. Como você determina isso dentro de um cliente, dentro de uma jornada para você fazer uma automação de um cliente que ainda tem uma visão analógica? Olha, depende de várias coisas, né? Você já deve ter ouvido falar aqui que não depende necessariamente do tamanho do bolso do cliente. Não é o porte do cliente. Principalmente quando a gente está lidando com tecnologia. Hoje tem para todos os bolsos. Exato. É muito mais a maturidade. Legal. A maturidade do gestor da área de negócios, que nesse caso é o gestor de marketing, ou pode ser até o gestor comercial também, porque quando a gente lida com times comerciais, geralmente o marketing tem a função de servir o time comercial, de gerar oportunidades, leads, etc., através de campanhas, né, de captação, para que o comercial faça a venda. Então, não depende do bolso do cliente, depende da maturidade, depende de como a organização está estruturada, depende de uma série de coisas nesse sentido. Então, dito isso, empresas de médio porte, que são as empresas com as quais a gente se relaciona mais, tá? Então, vou falar do nosso caso, a gente define ali empresas de médio porte como sendo middle market, né? Não necessariamente grandes marcas, porque grandes marcas têm objetivos de marketing diferentes do que uma empresa do middle market. Uma empresa do middle market ela não tem tanto objetivo de awareness, por exemplo. Ela não é uma grande marca, né? Mas ela tem objetivos de marketing que é gerar negócio, que é vender. Então, para esses gestores de marketing, eu diria que você precisa começar começar pilotando, começar pequeno, porque não adianta você trazer uma estratégia muito robusta que ela não vai se encaixar na cultura da companhia. Você vai ter ali um super avião e talvez até com pilotos, né? Você contratou todo mundo, contratou os pilotos, etc., mas você não consegue fazer o avião voar em cruzeiro porque você depende de várias outras coisas, vários outros departamentos que não estão voando na mesma velocidade. Então você tem que começar pequeno. Ferramentas grátis, ferramentas freemium, pode ser quando você resolve fazer isso dentro de casa. Se você experimentar sozinho, com o teu próprio time. Quando você está um pouco mais maduro e decide trazer um parceiro, eu acho que você precisa partir para ferramentas um pouco mais robustas. E outra, depende também do teu nível de complexidade, o nível de complexidade do projeto, né? Então vamos comparar aqui ferramentas de automação de marketing. Estou liberado para falar marcas, acho que já falei um monte, né? Fica à vontade, cara, o episódio é teu. Então, a gente não tem problema nenhum aqui, é bom que a gente pede patrocínio, tá? Legal. De repente funciona aí. Bom, todas elas são boas, que eu vou citar aqui, mas para o seu propósito. Você pega uma ferramenta de automação de marketing mais voltada para micro e pequenas empresas como o RD Station. Tá. O RD Station ele é ótimo para quem está começando, para quem não tem nada, para quem está no zero.
E ela vai atender esse cara até um determinado nível de maturidade, até uma necessidade que ele tenha. A partir do momento que você começa a ter necessidade de integrar CRM com automação de marketing, por exemplo, então o que é automação de marketing, né? O que é o marketing automation nesse caso? O que o RD Station faz? Ele automatiza a jornada do cliente. Então vamos chamar todo mundo de cliente, não importa se ele é lead, prospect ou cliente de fato, customer. Todo mundo é cliente. Então ele automatiza essa jornada. Você cria de fato uma régua, mapeia, pode ser uma régua linear ou uma régua multidimensional. Régua linear é aquela régua que segue uma sequência linear. E-mail A vai num dia, e-mail B vai no outro, e-mail D vai no outro. Uma régua multidimensional é uma régua que ela tem triggers, né? Se o teu contato fizer isso, abrir, você manda o e-mail A. Se não, manda o B. Se ele fizer aquilo, visitar a tua página, você manda um push notification. Quando você começa a complicar essa história, você começa a régua linear, aí o cara fica empolgado. O gestor de marketing acha lindo, o dono da empresa também, e porra, todo mundo tá feliz. Aí daqui a pouco o cara começa a ter ideias. Mas olha só, e se a gente precisasse criar uma linha de produto, se ele clicasse, caísse na landing page e aí então eu mandasse um SMS para ele, aí você vai ver que o RD Station já não atende. Por quê? Porque você começou a criar um cenário mais complexo e o RD Station, que era suficiente para você há um ano atrás, ele já não é. E aí você fala, caramba, e se eu preciso integrar esses leads que estão caindo na landing page e a gente está nutrindo eles com conteúdo, com réguas de automação e etc., eu precisaria que ele fosse, em algum momento, tivesse um lead scoring e ele fosse já para o comercial fazer a venda. Lead quente automaticamente, não precisa ninguém dizer isso. Eu criei as regras de lead scoring dentro da ferramenta, a ferramenta automaticamente, marketing automation isso, hein, pessoal? A ferramenta automaticamente já sinalizou para o time de vendas que o cara visitou a página, baixou aquele conteúdo, então o cara está no momento de pesquisar. Vendedor, para o que você está fazendo e liga para o cara. E ao mesmo tempo, a ferramenta manda um SMS para o cara. Então, cara, você criou a tempestade perfeita. Você deu um exemplo maravilhoso de automação de marketing em 1 minuto. Basicamente foi isso, cara. Exatamente. Então, aí você chega e fala assim, caramba, a integração do RD com o CRM não funciona desse jeito muito bem. E aí você fala, caramba, agora o que eu preciso? Porra, talvez eu precise de um HubSpot. Por quê? Porque a integração do CRM, do HubSpot e do Marketing Automation, ela é o mesmo sistema. A RD não, a RD comprou um CRM, integrou e tal, então não é o mesmo sistema. Você vê que o negócio tem uma gambiarra ali. E aí começa a ficar mais sofisticado, e chega uma hora que o cara tem que integrar não só as jornadas diferentes e os sistemas diferentes, CRM com Marketing Automation, mas ele tem que seguir políticas ligadas à base de dados, aos datasets, no Salesforce, o termo me fugiu agora, mas eu vou lembrar, aos tipos de dados que você tem ali, de departamentos diferentes, você tem que ter uma capacidade data layer, data... Não, Não, vambora, depois a gente vê isso. Bom, vai vir. E aí você começa a ter um outro tipo de complexidade. Você tem que, por exemplo, se possível, você escrever uma query num Query Builder dentro da ferramenta de automação de marketing, porque você não pode baixar o dado, porque a LGPD te impede. Exatamente. Eu estou contando um caso real aqui. O nosso time não podia baixar o dado, eu não podia trazer uma planilha em CSV para meu ambiente. Você é obrigado a usar a plataforma. Eu tenho que usar a plataforma lá em cima para isso. Aí o que eu tenho que fazer? O meu time tem que manjar de query. E aí o analista tem que escrever uma query no Query Builder da Salesforce para extrair o tipo de dado que a gente quer, para então criar uma segmentação específica. Nem HubSpot, nem RD Station vão fazer isso. E aí você chega num nível de complexidade em que você precisa integrar esse negócio com o Einstein, por exemplo, que é uma inteligência... A gente já fala de IA, exatamente. Para quê? Para tomar a decisão. Aí eu já estou falando de bases de milhões de Exato. pessoas. Você chegar no Salesforce, você precisa ter um belo caminho. Você precisa ter um belo caminho pela frente. Aí o que eu disse, pode ser que tenha uma empresa, tem várias empresas de R$ 1 bilhão, que o cara abre a gaveta e compra o Salesforce. Só que ele vai ficar puto, porque ele vai falar assim, cara, não dá para usar esse negócio, é over, sabe? Então era melhor o cara gastar muito menos
comprando um RD Station porque ele não tem maturidade. Cara, eu já vi empresas que compraram o Salesforce e não sabiam usar. Não, pô. E aí você olha e você fala, Um monte. mas por que você comprou o Salesforce? Porque é boa. Legal, tem 250 milhões de ferramentas boas e mais baratas. Sim, mas boa também é relativo. Para você, Salesforce não é bom. Você precisa de um profissional, um Salesforce. Agora tem também a Trail, que eles fazem as trilhas deles de conteúdo. Trailblazers. Então tem toda essa visão que eles trazem, tem toda a parte que você precisa ter a query deles, que também tem a linguagem do SQL dele, que é o nome deles, que eu também esqueci, que é uma linguagem específica deles. Ou seja, para você chegar você tem que ter uma maturidade muito grande para você chegar no Salesforce. Sim. Você pode começar com RD, você pode começar com HubSpot, você pode começar com outras ferramentas de automação. A gente pode até falar, o Airflow não, é o Airflow que tem alguma coisa, Airtable. Airtable também tem essa ferramenta. É um Excel bombado, né? Cara, é o que eu falo. Então, assim, se a pessoa quiser começar, tem umas ferramentas. Eu dou aula na SPM e dou aula de automação de marketing também. Ah, legal. Eu sou professor de dados, mas tem algumas... Pô, você não me avisou isso aí, já tô falando, agora eu vou ter que pensar o que eu vou falar, não posso falar besteira. É porque tem uma visão que eu também ensino um pouco eles usarem. Como eu não sei como ele tem que lidar com empresas de diversos tamanhos, não adianta eu chegar e falar, vamos fazer uma apresentação aqui de Salesforce. Não vai para mim, mas eu não uso isso, eu não tenho dinheiro para isso. Então eu tento democratizar um pouco mais essa visão. Você falou do Einstein, que é uma inteligência artificial. E eu quero trazer um tema com você, que nós já estamos entrando nos nossos últimos minutos aqui do nosso podcast. Tá cara. brincando. Passa voando, Caramba, né, cara? É maravilhoso isso, cara. A gente vai tomando não cerveja, vai conversando, ainda. então tem um eixão aqui, cara. Quando a gente fala de automação de marketing, a gente viu que as ferramentas têm, o profissional é realmente cada vez mais está vindo. Não, antes da gente entrar em um outro ponto interessante que eu acho que é legal. Para fazer a venda de um serviço hoje de automação de marketing, automaticamente você tem que ter uma maturidade pelo menos mediana, porque a pessoa tem que entender mais ou menos um pouco para poder trabalhar. Ou estou enganado? É quem? O cliente? Contratação. Sim, o cliente precisa ter maturidade. Exatamente. Precisa ter um mínimo de maturidade, não adianta... Bom, olha só. Porque a mesma coisa, por que eu te pergunto, é o mesmo que eu sofro hoje, dados. Quando você chega lá, a gente foi apresentar para minha empresa, eu faço esse serviço, fiz a apresentação inteira, faz uma proposta para mim. Cara, beleza, o que você precisa de dados? Sim. Entendeu? Não, mas não sei. Então, assim, quando você não tem maturidade, parece que você tá fazendo uma conversa de grego, cara. Você fica, mas peraí, você entendeu o que eu faço aqui? Não. Faço toda a parte de captação dos teus dados, faço isso, beleza. Mas o que você precisa? Ele falou, não sei. Agora eu mudei meu speech. Falou, qual que é o teu problema? É isso, então beleza, eu vou apresentar para você. É aquilo, né? A máxima do vendedor. O vendedor bom é o que pergunta, né? Exatamente, cara, exatamente. Então a gente faz a apresentação hoje olhando para o problema e não mais para a solução dos dados. Então virou uma coisa engraçada, cara. Legal. Eu queria saber se você sofre desse mesmo problema hoje com o mercado. Muita coisa. O cliente que não tem maturidade... E quando a gente fala assim, né, parece que a gente está demonizando, né, o cliente. A gente não está demonizando. Não estamos, a gente está só fazendo uma constatação. Eu estou te dando um depoimento sincero. Eu estou abrindo meu coração aqui. Até olhando para a câmera. Até olhando para a câmera. Não fica chateado comigo. É o que acontece. Então, assim, o cliente não ter maturidade, ele vai ser um problema na contratação. Ele provavelmente vai ser um problema também na execução, porque você precisa ter um owner dentro do cliente que consiga bater no mesmo nível que o seu time ou que você, né? Porque duas coisas podem acontecer: ou ele pode achar que está tudo bem, ou ele pode não entender nada e achar também que está tudo errado, enfim. Então, temos dois problemas, que se você faz uma coisa e ele não entende, é um problema para a empresa, para a companhia. Exato. E aí entra outro problema. Então, o cliente não ter maturidade, sim, é um problema. Mas eu acho que assim, o principal ponto é quando você contrata uma ferramenta, seja ela no nível que for, então vamos colocar numa classificação aqui, RD Station, HubSpot, Salesforce, nessa classificação assim, tá? De complexidade, não de qualidade, Perfeito. Porque qualidade está ligada a o caso de uso dela. Concordo plenamente. Tá? Então, quando eu falo de Salesforce, eu estou falando de um avião. Vamos começar de RD. Eu estou falando de um avião monomotor que um piloto com poucas horas de voo pode voar. Você pode ter seu avião e você mesmo voar. E você leva até 4 pessoas. Tranquilo, você voa ali. Quando você vai para um HubSpot, você está falando já de um avião com 2 motores, que você tem que ter tantas horas, você não pode voar sozinho, talvez. Quando você está falando de Salesforce, você está falando de um Boeing jato que voa aqui a 900 por hora, você precisa de 2 pilotos e tal, etc. Então, é isso, assim, a maturidade está ligada a você entender que você precisa dessas pessoas, porque eu me deparo muitas vezes com um cliente falando assim, estou fazendo a implantação com Salesforce. Tá bom, mas
qual é a consultoria que tá te apoiando? A Atmo, a gente sofre muito com isso. Não, nenhuma, estamos fazendo internamente. Como assim você está fazendo internamente? Você tem time de certificado, Salesforce? Ah, não. Nem sabia, né, cara? E a gente comprou as licenças aqui, a gente vai usar assim, cara. E aí, assim, me surpreende que ainda exista isso, entendeu? Que isso ainda aconteça. Bom, então a maturidade para mim está mais ligada a isso. Tá? Ótimo ponto. E agora a inteligência artificial. Quando a gente está falando de automação, a gente sabe que existem diversas ferramentas que resolvem, que cumprem com o objetivo de tirar o teu trabalho repetitivo e transformar isso daí em uma maneira um pouco mais prática. Se acontecer isso, vai para cá, se acontecer, vai para lá. Se tem uma ação, tem uma reação. Como que a inteligência artificial, ao seu ver, está trazendo benefícios e melhorias para poder melhorar o processo de automação? Cara, as pessoas, vamos lá, né, dando vários passos atrás, eu sou de tecnologia, inteligência artificial, ela tá aí desde 1980 e tal, enfim, muito antes disso, mas eu quero dizer que ela já é bem antiga, ela evoluiu. O que a grande revolução agora, que foi pro hype, foi uma revolução de interface. Foi uma revolução de user experience. Foi um Exatamente. Chat. Você colocou uma interface conversacional. Aí democratizou, as pessoas puderam sentir. Obviamente, os modelos de transformação, o GPT, os modelos de linguagem, Large Language Models que estão surgindo, seja o modelo da OpenAI, seja o Gemini do Google, seja Grok, seja Llama. Agora vai surgir, agora vai... Eles evoluíram muito, muito rápido, só que a grande revolução foi uma revolução de interface. Aí as pessoas me perguntaram assim, Carlos, e o negócio de vocês? O Sam Altman recentemente disse que 95% do trabalho das agências ele vai ser executado por inteligências artificiais. Eu escrevi até um artigo sobre isso quando um amigo me mandou essa notícia e eu não publiquei. E eu vou falar o que eu escrevi no artigo, um pedaço aqui. Em primeira mão, hein? Em primeira mão. Eu respeito, quando o Sam Altman fala, a gente tem que escutar. Tá? Respeito totalmente. O cara criou uma ferramenta que, democratizou a inteligência artificial. Vamos trabalhar dessa forma. Dúvida, o cara é um gênio, um outlier, não tem o que dizer do cara. Só que, claramente, quando ele fala isso, ele não entende nada do negócio de agência digital. Ele não entende. E tudo bem, ele não pode entender de tudo. Por quê? Porque a inteligência artificial, a minha resposta para essas pessoas, no começo eu fiquei um pouco apreensivo, mas foi assim, caramba, obrigado, Sam Altman, por ter feito isso. Agora a minha margem na agência vai aumentar brutalmente. Por quê? Porque o trabalho que muita gente fazia pode ser feito por uma máquina. Então, a automação, para mim, a inteligência artificial, ela entra na tomada de decisão. Tá? A tomada de decisão, porque a automação por si só, ela precisa ser programada. Então, eu preciso alguma coisa para a automação funcionar. Então, eu preciso criar uma jornada, eu preciso definir gatilhos, eu preciso tomar essas decisões antes. Com a inteligência artificial, essas decisões podem ser tomadas em tempo real, automaticamente, sem que eu tenha que julgar se essa decisão é boa ou não. Então, a inteligência artificial, para mim, se encaixa na automação aí, nas decisões que vão ser tomadas, sem necessariamente você ter feito gatilhos anteriormente. Porque quando você faz réguas multidimensionais de automação de marketing, você mapeia todos os gatilhos, né? Você tem... Explica pra galera o que são réguas multidimensionais, que é importante também. Precisaria desenhar aqui, o produtor vai colocar no vídeo uma régua multidimensional. Brincadeira, pessoal. Uma régua multidimensional são aquelas réguas em que você tem vários gatilhos, vários caminhos de decisão que podem acontecer. Possivelmente em diferentes plataformas. Em diferentes plataformas, em diferentes momentos, em diferentes condições. Só que tudo aquilo precisou ser mapeado antes. Então você tem um trabalho gigante. Você faz um diagrama do tamanho dessa mesa, com várias árvores de decisões, etc. Quando você aplica uma inteligência artificial, um modelo de linguagem que está treinado, ele toma decisões sem necessariamente você precisar mapear todos esses gatilhos. Por quê? Porque ele tem capacidade para isso. Então, a inteligência artificial na automação de marketing se encaixa aí. E, além disso, você, na inteligência artificial, para que você consiga rentabilizar, né, leverage os dados, você precisa fazer perguntas certas. Com certeza. Com inteligência artificial, porque senão você só tem um bando de dados, né? Não um banco, né? Não um banco, exatamente. E com inteligência artificial,
aumenta a sua capacidade de fazer perguntas certas. Eu concordo, e aí tem um ponto que a gente sempre discute, né? Aí vem na pergunta, né? Não adianta você ter um bando de dados se a coleta estiver errada e se você não souber fazer a pergunta correta. Você vai ter um problema, você não vai ter uma solução. Sim. Então essa parte de... Aí a gente entra em tudo que a gente já falou, cultura, maturidade, para você poder trabalhar cada vez mais efetivo uma inteligência de marketing dentro... Inteligência, automação, não vou nem trabalhar com inteligência, automação mesmo. Sim. A inteligência é uma questão humana também, que a inteligência artificial vai começar a trabalhar. Olha, a inteligência artificial, se a gente pegar o exemplo, a gente começou falando de IA quando a gente foi falar do Einstein. Sim. Né? Se a gente pegar a Salesforce, depois tem que mandar o boleto para Salesforce. Se a gente pegar a Salesforce, o Einstein, ele ajuda, por exemplo, quem já trabalhou com o Sales Cloud sabe que ele é um CRM, né, com uma interface super complexa ali, com um monte de coisas. E você envia e-mail ali dentro, ele te dá alerta de um monte de coisa, você manda uma mensagem. O que o Einstein consegue fazer hoje com a inteligência artificial? Ele consegue, por exemplo, preencher o e-mail para você. Eu acho maravilhoso o que o Einstein faz. Ele consegue te dar insights proativamente. Melhor abertura daquele e-mail, qual vai ser, do horário de seu disparo, você usa o Einstein para fazer isso. Eu acho você usa o Einstein para tudo. E se não, você cria uma regra para você, beleza, eu vou fazer o disparo 5 horas da tarde, mas espera aí. Foi pro Einstein, metade da database vai abrir esse e-mail meio-dia. Isso. Deixa para ele rodar. E existem duas inteligências artificiais, eu não gosto de falar assim, porque é uma forma de falar muito leiga, né? Assim, existem duas inteligências artificiais. Mas existem o Einstein, que é a inteligência proprietária da Salesforce, e hoje ela tem a integração com a OpenAI. E existe um problema aí, que é o seguinte: hoje você tem um paredão de segurança. Quando os seus dados, os dados da sua companhia, eles estão dentro da nuvem da Salesforce, tem ali um compliance, uma garantia contratual. Quando esses dados vão para a OpenAI, para treinar algum algoritmo, responder alguma coisa em seu nome, você tem um problema de compliance, que não está resolvido. Concordo. Entendeu? Por quê? Porque ele vai para um terceiro, e isso não está muito claro ainda como vai ser feito, vai ser resolvido, e essa informação volta. Então eles até tentam fazer umas gambiarras ali de anonimizar quando você manda para a integração com a OpenAI, anonimizar os dados do cliente, etc. Mas muita informação acaba indo para fora, né, da inteligência artificial da Salesforce, que é E daí não tem como você garantir um compliance para isso, que aí entra numa outra questão ainda. Pode ser o nosso último tema aqui também. Manda. Que é a questão da LGPD, cara. Como que a gente está lidando com a automação de marketing? Você já trouxe um pouco dessa visão. Uma empresa que está começando a fazer uma automação, está realmente começando a entender os gatilhos, comportamentos e tudo mais da base. Como que ela pode entender e trabalhar uma LGPD cada vez de uma maneira mais segura para a sua marca, para o seu produto, para o seu serviço? Olha, eu via a Brad, falei sobre LGPD, eu não sou advogado, mas falei sobre LGPD em São Paulo, em Brasília, no Ministério Público de Brasília, etc. A gente falou a beça sobre LGPD antes do lançamento da ANPD, etc. E foi um tema assim, que eu fiquei cansado de falar. Assim, ninguém tinha resposta, todo mundo tinha um monte de dúvida. Mas o ponto aqui é o seguinte: o cliente, qualquer pesquisa que a gente pegue hoje, você vai notar, a Gartner tem várias pesquisas sobre isso, e outros institutos também, que o cliente ele prefere fornecer os dados em troca de personalização. Então, ele sabe que existe um trade-off e ele está disposto a fornecer os dados. É óbvio que ele precisa ter confiança na marca, e aí branding e marca, ele está muito aí para isso, você precisa confiar na marca. Ele está disposto a fornecer os dados em troca de personalização. Ele prefere receber comunicações, mensagens que façam sentido para ele e não uma coisa completamente aleatória que não tenha sentido nenhum. Então, desse ponto de vista, o cliente está conformado com isso. Eu acho que o cliente ele nem gosta muito daquele monte de interrupção, sabe? Hoje a gente entra no site, tem um monte de banner, allow cookies e tal, todo mundo clica ali e não está nem lendo as políticas, etc., permite a utilização dos dados, etc., então ele está mais suscetível a isso. Do lado do nosso cliente, né, da empresa, né, e não do consumidor final,
eu acho que existe ainda muita dúvida e receio. Na dúvida não faz, na dúvida não usa aquele dado, na dúvida não dispara aquela mensagem, mas ainda existe muito receio, muita indefinição. Por quê? No Brasil, a segurança jurídica ela é difícil também, né? Você não sabe o que vai acontecer. Exato. Se alguma coisa, enfim, se algum consumidor resolver mover uma ação, etc. Agora, existem formas, né? O consumidor pode solicitar a remoção dos seus dados, não receber mensagem, descadastro, isso tudo segue ali uma determinada regra legal e de compliance também. Então, a LGPD na automação de marketing, ela freou, né, na automação e na hiperpersonalização, ela freou um pouco, mas eu acho que ao mesmo tempo que ela freou, não só a LGPD, mas como as regulações internacionais, a GDPR, que foi a base para o modelo da LGPD, ela fez com que as empresas tivessem que amadurecer em relação ao tratamento de dados, porque realmente estava indiscriminado, né? A gente viu os casos aí de vazamento, o Cambridge Analytica, etc. E aí isso deu luz, expôs, né, enfim, as audiências lá do Mark Zuckerberg no Congresso americano, então isso ficou muito... beleza, a gente tem um problema e a gente precisa resolver esse negócio. E aí fez com que as empresas tivessem que adotar ações mais sofisticadas em relação a dados. E eu acho que contribuiu positivamente. Eu não tenho como concordar mais, porque assim, a LGPD estava tudo desorganizado. Deu-se uma regra. Vamos ter alguns pontos negativos, vamos perder num primeiro momento, mas enquanto está tendo esse aculturamento, essa nova lição que as pessoas estão vendo onde ela pode compartilhar, daqui a pouco a gente vai ter monetização de dados com compartilhamento de dados. Então acho que a gente está criando novos cenários, novas visões, novos episódios que podem acontecer daqui para frente. Então acho que a gente realmente deu esse passo para trás do ponto de vista de personalização, hiperpersonalização, segmentação e acho que é mais isso mesmo, mas ao mesmo tempo está organizando para daqui a pouco acho que dar uma toada de novo. E você falou um ponto bom, né? Começam a surgir outras iniciativas, outras empresas que vão resolver problemas parecidos. É o que eu falo, fecha um mercado, abre outro. O empreendedor é criativo, né? Criativo, ele vai, cara, principalmente o brasileiro, cria solução para tudo quanto é lado. Não, o brasileiro precisa. Carlos, já estamos há mais de 1 hora aqui, cara. Olha, o papo rendeu, cara. Parece que eu não falei nada, eu disse que eu falava muito. Falou não, e falou bastante aqui, mas o nosso mineirito aí já tá segurando a gente já aí para poder aí fazer a visão. O presente. Ganhamos presente aqui, cara. Olha, presente eu não posso esquecer, começo, cara. Né? Presente eu não posso esquecer. Aí, bom, trouxe aqui vamos lá. Chegou um mimo para você. Chegou um mimo para você da One Digital. São duas camisetas. Vamos lá, olha só. Vou até abrir aqui. Eu poderia ter trazido 3. Eu achei que eram só duas olha pessoas. Olha só aí, Sergião, ó. Camisetinha. Um brainstorm aqui, ó. Um brainstorm. Isso aí. Muito legal, obrigado pelo presente, Carlão. Muito obrigado mesmo, cara. Tem satisfação recebê-lo. Tem uma outra aí que tá mais carioca. É diferente. Então peraí, essa aí tá mais carioca. Essa tá bem carioca. Essa tá bem carioca. Maravilhoso, um rolê aqui também. Pronto para um rolê. É isso aí. Super criativas, obrigado pelo presente aí, Carlão. Não perde a veia de agência, tá vendo? Não perde, cara. Criatividade nunca. Tecnologia entra, mas a criatividade faz parte disso aqui. Cara, queria que você fizesse suas considerações finais do nosso papo aqui, cara. Cara, agradecer. Eu adoro falar sobre esses temas. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo, e de tecnologia e de marketing, né? Então acho que tudo isso que a gente falou aqui. Juntamos um bate-papo com cerveja. Com cerveja, então cerveja é muito boa, por sinal, né? Pô, feliz que você gostou aí. Exatamente, já vou comprar. Mas agradecer e, bom, fico à disposição para se quiserem se conectar, né, comigo de alguma forma, no LinkedIn, Carlos Paulo Júnior, vocês vão encontrar lá. A gente coloca na descrição do episódio. Legal. Também, e, bom, parabenizar vocês também pela iniciativa. Obrigado, e pelos convidados de alto nível aí que vocês vêm recebendo. Eu espero que eu atinja a expectativa aí desses outros cara. Foi ótimo convidados mesmo. De alto nível. O que eu adoro é que a gente segue um roteiro. A gente muda o roteiro a cada 3 segundos e a conversa fica mais legal, cara. Porque senão a gente fica naquele negócio fazendo as perguntas. Obviamente que a gente tem um cronograma a seguir aqui, mas a tua conversa a gente foi trazendo exemplos, fomos trazendo cases, fomos trazendo diversos cenários
visões, tudo que foi super relevante para a gente explicar um pouquinho mais de automação de marketing e tomada de decisão. Então, queria agradecer a tua participação aqui no Datalogando. Portas abertas. Tem novidade Obrigado. na Umum, pode trazer para cá na Atimo, na Brad, pode trazer para cá. De repente a gente faz um bate-papo com você e com o Marcelão também aí. Boa. Para a gente poder falar um pouco de visões, cenário também no futuro. O Marcelo é perito em falar isso aqui no Datalogando. Pois é, mas o Marcelo é mais pesado, né? Assim, pô, eu vou ter que me preparar um pouco para... Não, mas tá maravilhoso. Carlos, obrigado pela tua participação. Galera, esse foi o Datalogando hoje sobre automação de marketing e tomada de decisões com Carlos Paulo Júnior. É isso. Continue acompanhando a gente aí, que vem muito mais novidade por aí. E esqueci de fazer uma menção aqui, cara. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho para ficar sabendo de tudo o que acontece no Datalogando. E não pode esquecer do Spotify também. Mineiro tá alertando a gente aqui também. Não esqueçam do Spotify, Instagram, TikTok, @Datalogando é a gente lá. E esperamos que vocês continuem com a gente nos próximos episódios. Valeu, galera. Obrigado.